Olá, meus amigos queridos. Continuando com o estudo do conjunto dos números naturais. Hoje nós vamos ver uma nova operação que é a divisão. Nós vamos aprender a dividir e a usar o algoritmo desta operação que causa alguma estranheza e alguns transtornos a determinados alunos. Tudo bem? Podemos começar? Então me acompanhe, por favor. Dividir significa repartir, distribuir, partilhar em partes iguais. Mas também dividir significa saber, né? Quantas vezes uma quantidade cabe dentro de outra, ou seja, dividir também nos dá uma ideia de medida. É como se eu tivesse, por exemplo, uma régua de 1 metro e quisesse saber quantas vezes aquela régua de 1 metro ela cabe numa distância de 1 quilômetro. Então, a questão da operação divisão, ela nos traz essas duas vertentes, né? Essas duas ideias de divisão. A primeira é de dividir, de repartir, distribuir em partes iguais, e a outra é de medir, né? Quantas vezes uma determinada quantia cabe dentro de outra. Então, observem aqui esse primeiro probleminha. Acompanhe, por favor. A diretora de certa escola fundamental quer colocar o mesmo número de alunos distribuídos em 9 classes, 9 salas de aula. Na escola há 243 alunos matriculados. Quantos alunos caberá em cada uma das 9 classes? Desculpem aqui o vacilo, mas não é casa, é cada. Erro de digitação. Então, eu quero saber quantos alunos caberá em cada uma das 9 classes. Então, está bem claro esse problema que ele está trazendo para nós uma ideia de dividir uma quantia em partes iguais, né? De repartir uma quantidade em partes iguais. Então, nós vamos dividir 243 por 9. Acompanhe, por favor. 243, nós temos 3 unidades, 4 dezenas e 2 centenas. Não esquecendo que o número que a gente vai dividir, no caso 243, ele recebe o nome de dividendo, ok? O número pelo qual a gente vai dividir, no caso aqui, vamos dividir por 9. Então esse 9 recebe o nome de divisor. Quando eu termino de fazer a minha divisão, o resultado da divisão, representado aqui por 27, recebe o nome de quociente. E o resto, se sobrar resto, recebe o nome, né? Já falei, de resto, que é o resultadozinho, esse valor finalzinho aqui, no caso aqui é 0. Se o resto for 0, nós podemos dizer que a divisão é exata e dividimos em partes iguais e não sobrou nada. Se o resto é qualquer número diferente de 0, nós podemos dizer que a divisão não é exata ou podemos dizer também que a divisão é aproximada. No caso aqui, a nossa divisão será exata. Então acompanhe. 243 dividido por 9. Então, nesse caso, eu começo diferente das outras operações. O algoritmo aqui funciona diferente. Enquanto que nas outras, na adição, subtração e multiplicação, eu começo a efetuar da direita para a esquerda, a divisão eu começo a efetuar da esquerda para a direita, diferente das demais. Então, eu vou tentar dividir primeiro 2 por 9. Mas perceba que o 2 é muito menor que o 9, não é possível dividir 2 por 9. Então eu vou pegar o próximo, né, algarismo formando 24 e vou dividir 24 por 9. Tudo bem? Então, se nós formos tentar dividir o 24 por 9, isso aqui vai dar 2. Porque se nós colocarmos 3 aqui, quando formos multiplicar 3 vezes 9, vai dar 27, passa de 24. Então aqui o número que cabe é o número 2. Então a gente faz 2 multiplicado por 9 é 18. Aqui o 18, ó.
Tá? 2 vezes 9, 18. E agora eu vou subtrair 18 de 24. 24 menos 18 é 6. Tudo bem? No caso aqui a subtração, a gente vai fazer vai emprestar, né? Todo aquele procedimento da subtração que a gente costuma fazer. 4 menos 8 não pode, então 2 emprestar 1 fica 14. 14 menos 8 é 6. Certo? E aqui o 2 ficou valendo de 1, porque ele emprestou 1. 1 menos 1 é 0, eu não coloquei nada. Então ficou 6. E agora eu vou baixar o 3 para continuar a minha divisão. Então, quando eu baixo o 3, eu formo o número 63. Vou dividir agora o 63 por 9. Mas 63 dividido por 9 dá 7. Ok? Porque 7 vezes 9 é exatamente 63. Ó. Coloco ele aqui embaixo e subtraio do número que está em cima. Quando eu fizer 63 menos 63, o resto é 0. Ou seja, não sobrou o resto nenhum. Portanto, nesse caso, a nossa divisão é exata. E eu posso dizer que 243 dividido por 9 é exatamente igual a 27. Certo? Ou seja, em cada classe caberá 27 alunos. Se a diretora dividir os 243 em 9 classes, em quantidades iguais. Vai caber em cada classe 27 alunos. Acompanhe aí o segundo exemplo, o segundo probleminha, que diz o seguinte: uma editora enviou 183 livros para a biblioteca de uma escola. Eles, os livros, né, foram colocados em 12 caixas, foram embalados em 12 caixas, de modo que as caixas tivessem o mesmo número de livros, ou seja, em cada caixa tem de caber o mesmo número de livros. Pergunta: quantos livros foram colocados em cada caixa? Então, eu vou pegar esses 183 livros e vou dividir para as 12 caixas, em quantidades iguais. Então está aqui 183 livros dividido em 12 caixas. Então a gente vai dividir essa quantidade em partes iguais. Acompanhe, por favor. 183 dividido por 12. 183 é o dividendo, que é o número que vai ser dividido. O 12 é o divisor, é o número pelo qual nós vamos dividir o primeiro valor. O resultado da divisão chama-se quociente, que está representado por 15, e o resto é o que sobrou. Numa divisão pode sobrar alguma coisa ou não, né? Então vamos lá. Eu começo a dividir 1 por 12, que não dá. Então eu pego o próximo número formando 18. Quando eu for dividir 18 por 12, como 18 é bem próximo do 12, vai dar 1. E quando eu multiplicar uma vez o 12, dá o próprio 12. Ó. Coloco embaixo do 18 e vou subtrair 18 menos 12. Quando eu fizer 18 menos 12, eu vou ter 6 como resposta. E aí eu vou baixar o próximo número, que é o 3, formando 63, e faço tudo de novo. 63 dividido por 12 é 5, porque 5 vezes 12 é 60. Ó. Então eu coloco 60 aqui. Se eu colocar o 6, vai passar. Né? Porque 6 vezes 12 vai dar 72. Ok? Então é 5. 5 vezes 12 é 60. O número mais próximo. Então eu vou subtrair 63 de 60, sobra 3. O que é que significa isso? O que é que significa dizer que 183 dividido por 12 é aproximadamente 15, mas sobra um restinho aí, 3. Vamos interpretar essa divisão que não deu aproximada, que não deu exata, deu aproximada. Então, nesse caso, o que é que a gente fala? Que a divisão não é exata porque ela tem um restinho lá diferente de 0. Um resto 3. Mas no problema, o problema quer saber quantos livros eu vou colocar em cada caixa, né? Das 12 caixas. Então, gente, em cada caixa a gente vai comportar
15 livros. Vamos colocar 15 livros em cada caixa, em cada pacote, só que sobrarão 3. Então, na verdade, eu não vou precisar apenas de 12 caixas, certo? Porque das 12 caixas, em cada uma vai ficar 5 livros. 15 livros, desculpa, mas sobrarão 3. Então, na verdade, esses 3 livros vão separadamente numa outra caixa. Então, eu vou precisar de 15 caixas, ou melhor, eu vou colocar 15 livros em cada uma das 12 caixas e vou usar uma caixa para colocar os 3 livros restantes. Então, a resposta aqui, ó, em cada caixa serão colocados 15 livros e sobrarão 3 livros que provavelmente serão encaminhados em um pacote à parte. Próximo problema, exemplo 3. Uma equipe de voleibol é composta de 12 jogadores, sendo 6 titulares e 6 reservas. O professor de educação física de um colégio dispõe de 192 alunos para organizar um torneio de voleibol. Quantas equipes com titulares e reservas ele vai conseguir formar? Então o professor vai ter que formar a equipe de 12. Então ele vai pegar esses alunos que ele tem à disposição, que são 192, e vai dividir por 12, já que cada grupo tem 12 jogadores. Então vamos fazer o quê? Vamos dividir 192 por 12. Vamos lá. 192 tem 2 unidades, 9 dezenas e 1 centena. Vamos dividir por 12. O dividendo é o 192, né? O 12 é o divisor, o resultado, que é o 16, é o quociente, e o resto aqui no caso dá zero, e essa divisão vai ser exata. Okay? Vamos lá ao algoritmo da divisão. Se eu for dividir 1 por 12, não é possível, essa divisão não procede, né? Então, eu vou pegar o próximo algarismo, que é o 9, formando 19, e vou dividir 19 por 12. 19 dividido por 12 dá 1 aproximadamente. Quando eu multiplicar 1 vezes 12 dá 12, aqui o 12, e eu subtraio de 19. 19 menos 12, 7. Baixo o próximo algarismo, que é o 2, formando 72, e procedo da mesma maneira, né? Esse algoritmo ele é cíclico. Eu faço, depois vou repetindo tudo novamente. 72 dividido por 12 é 6 aproximadamente, né? Aliás, aproximadamente não exatamente, porque quando eu fizer 6 vezes 12, isso dá 72, eu coloco aqui embaixo, e quando eu subtrair 72 menos 72, o resto é zero. Tá? Portanto, 192 dividido por 12, isso vai dar exatamente 16. Ou seja, o professor vai conseguir formar 16 equipes de voleibol. Essa é a resposta do problema. Exatamente 16 equipes, porque não sobra nenhum componente, nenhum aluno, né? Olha esse quarto problema que a gente vai resolver juntos. O senhor Paulo ganhou um prêmio na loteria. Ele decidiu ficar com metade do prêmio e a outra metade dividir igualmente entre seus 4 filhos. Certo? Sabendo que metade do prêmio é de 120.636. Essa aqui é a metade do prêmio que ele ficou, na verdade, com essa quantidade, essa metade, e a outra metade, também de 120.636, ele vai dividir entre os 4 filhos. Então, vamos lá. 120.636. Vamos dividir em 4, porque são 4 filhos. Então, se eu for dividir 1 por 4, não dá. Acompanhe, por favor. Então, eu vou pegar o próximo algarismo, que é o 2, formando 12. Quando eu dividir 12 por 4, isso aqui é 3. Certo? Porque 3 multiplicado por 4 é 12. Então, se 3 vezes 4 é 12, coloco o 12 aqui embaixo e subtraio. Quando eu fizer 12 menos 12, 0. Não sobra nada, dá 0. Abaixo o próximo algarismo. O próximo algarismo é 0, só que 0 com 0 forma 0.
eu vou baixar o próximo algarismo. Só que para eu baixar 2 algarismos de uma vez só, eu tenho que colocar primeiro o 0 no quociente. Depois eu baixo o próximo algarismo, que é o 6. 6 dividido por 4 é 1. 1 vezes o 4 dá 4. Para 6, está faltando 6 menos 4, né? 2. Certo? Baixo o 3, formando 23. E vou dividir o 23 por 4. 23 dividido por 4, isso aqui vai dar 5. Porque quando eu multiplicar 5 vezes 4 dá 20, coloco o 20 aqui abaixo do 23 e subtraio 23 menos 20 é 13. Vou baixar o próximo algarismo, que é o 6. Então, formando 36. Vou dividir 36 por 4. Só que 36 dividido por 4 é 9. Porque 9 vezes 4 é 36. E 36 menos 36 não sobra nada. 0. Então, a gente pode dizer que 120.636 dividido por 4, isso é igual, exatamente igual a 30.159. Ou seja, a resposta, né? Cada filho receberá aí vamos colocar aqui em dinheiro, né, em real, é cifrão. Cada filho receberá 30.159 reais. Vou colocar a casa dos centavos aqui. É isso que cada filho vai receber após a partilha, né? Muito bem, gente. E com isso a gente termina mais uma videoaula. Observa aqui, tarefa de aprendizagem. Essa tarefa é um pouco mais extensa. Primeira questão, efetue as divisões fazendo uso do algoritmo. Então você vai dividir aí, você vai efetuar essas divisões, né? Se você for conferir, tem bastante, ó. Você tem 14 divisões aí, né? Você vai dividir, algumas são exatas, outras não. E você, depois que dividir, você vai identificar, colocando ao lado as divisões que são exatas e as divisões que são não exatas. Tudo bem? Aqui estão as respostas. Você vai primeiro praticar essas divisões, que é um ótimo exercício, e depois confere a resposta. Aquela que tiver resto zero é exata. Aquela que tiver resto diferente de zero é uma divisão não exata. Ok? Muito bem, muito obrigado pela atenção. Na próxima videoaula a gente vai continuar com a divisão de números naturais, só que a gente vai ver as propriedades e a relação fundamental da divisão. Dê um like, se inscreva no canal. Obrigado pela atenção. Estuda que a vida muda. Até a próxima.